Beleza, pessoal. Vamos iniciar aqui mais uma resolução de problemas. Essa aula aqui ela está direcionada ao curso de Tecnologia de Segurança de Rede, que está sendo ofertado no Senac, Palmas Tocantins. E aí a gente estava na quinta aula, e a quinta aula a gente estava focando sobre problemas na camada 2, tá? E o quanto ela é importante, porque qual a situação? Geralmente, em uma rede comum, nós geralmente queremos a proteção através de um firewall e através de antivírus. Então nós protegemos ali a borda, protegemos ali a camada 3, 4 e a camada 7 ali. E fazemos também a proteção de endpoints. Mas aí, nesse meio, tem um dispositivo, são dispositivos de camada 2. E quando está dentro de uma rede, são muito difíceis tanto de detectar quanto de monitorar. E aí, se nós não tivermos proteção adequada, configurações adequadas dos nossos dispositivos de camada 2, nós podemos sofrer bastante referente a esses problemas, tá? Existem números estatísticos absurdos sobre ataques iniciados dentro da própria rede, inclusive explorando as vulnerabilidades dessa camada, tá? E aí a gente vai passar rapidamente. Eu não vou nem explicar isso aqui, porque isso aqui foi explicado em aula, mas é só para a gente ter uma ideia mais ou menos o que a gente vai fazer aqui. Eu vou apresentar uma rede e nós vamos passar por esses ataques aqui, ó. O MacFlood, que é o ataque clássico camada 2, tá? Nós vamos passar aqui pela má configuração de uso das portas, que são portas ativas, mesmo não estando em uso, tá? Nós não temos segmentação de rede, então são problemas sérios sobre segmentação. Nós temos problema de ataque de salto de VLAN, né? DHCP spoof, que é um dos grandes problemas que ocorrem nas redes, é quando eu tenho um DHCP falso, isso pode contribuir inclusive para roubos de informações. É, Nós temos aqui o ARP Spoofing, né? E aqui a, a questão da proteção com VLANs privadas. E aqui também nós temos aqui o IP Spoofing aqui também, que pode ser solucionado com IPguard, né? Com SourceGuard. E aí, aqui inclusive eu tenho cadê meu checklist? Eu tinha até um checklist bonitinho aqui. Deixa eu ver aqui, prática sugerida. Isso. E aí, baseado nessa situação aqui, nós temos essa rede aqui. É uma rede comum, que é baseado em contextos comuns. Então, nós temos aqui um provedor de internet, onde foi colocado aqui um link, tá? E aí eu tenho um switch. Vou colocar esses dois switches aqui como core, só para poder a gente trabalhar um pouco melhor. E aqui eu tenho a minha rede. Apesar desse design aqui ele estar todo dividido, a gente pode representar isso como setores, tá? Mas mesmo assim, ainda eles não estão subdivididos. Como que eu sei disso? Basta eu olhar num VPC desse aqui, ó. Eu dar o comando show IP. Eu consigo ver que o meu gateway é o mesmo, está dentro da minha rede barra 24. Inclusive, se eu trocar para o próximo VPC aqui, VPC 9, dou show IP. O IP muda, o antigo era 51, e mesmo assim a rede ela é única, né? Eu consigo pingar aqui em todas as informações aqui, então eu consigo pingar aqui ping tanto no meu servidor DHCP, né? Olha lá, pingando, respondendo. Consigo pingar no, no meu gateway, né? Então é o ponto 1. Ok, tá respondendo também. E consigo pingar na internet também. Ok? Opa, deixa eu colocar aqui. Opa. Ok. Para essa simulação, nós estamos utilizando aqui o PNet Lab, que é um emulador de redes de computadores, tá? Com um cenário bem simples. Então, nós temos um roteador, dois switches core. Na verdade, eu vou trabalhar somente esse switch core 1 aqui para ser o switch principal. Eu só coloquei esse segundo aqui só para a gente gerar alguns critérios a mais. Tenho aqui 3 switches de acesso, tá? Coloquei aqui algumas máquinas VPCs, que são máquinas virtuais, né? PCs virtuais. Coloquei um Windows 10 aqui para a gente ver a questão do ataque. Porque o Windows serve aqui com o servidor DHCP, então ele está aqui. Nesse momento nós temos aqui no total de 5 IPs alocados, tá? Lembrando que o DHCP está com IP fixo e o Gateway também. E nós temos aqui, eu coloquei aqui uma máquina que é o Kali Linux, que ele vai ser o nosso atacante na nossa rede, beleza? E aí a gente começa a ver o primeiro problema. Vou acessar aqui o switch
o Access 3 e vou dar o primeiro comando aqui, ó. Show, né, Mac Address Table, e eu consigo ver a tabela Mac. E aqui eu tenho os Macs de todos os dispositivos que estão envolvidos na rede. Então, que consegue ver a entrada e a saída deles tranquilamente. E aí, como a nossa rede não tem proteção nenhuma de camada 2, vai começar um ataque. Então, foi perceptível pelo atacante, pelo hacker, que existia vulnerabilidade. Ele, ele fez o reconhecimento da rede, entendeu qual era o tamanho do domínio de broadcast, entendeu que possivelmente não teria nenhuma proteção, e ele se prepara dentro da sua própria rede, ou seja, pode ser um funcionário, um visitante, pode ser uma máquina que é invadida de um usuário, e, e ela pode ser utilizada para poder fazer esses ataques, já que ela está numa zona confiável. As máquinas confiáveis dentro da mesma rede, geralmente, elas são, elas, pode dizer que elas são confiáveis, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a preparação dessa máquina Linux para que ela consiga fazer todos os critérios. Então, o cara entrou na máquina Linux lá dele, então ele instalou lá o seu Kali Linux, que é um poderosíssimo sistema operacional para pentests, né, de cibersegurança, ou estudo de cibersegurança. É gratuito e é fenomenal. A primeira coisa que eu vou colocar vai ser a minha placa aqui em modo promíscuo, tá? Para ela ficar capturando todas as informações da rede. Então vai ser essa a primeira coisa. A segunda coisa, eu vou setar aqui para ele poder fazer uma marcação, né, no meu ali, aquele comando ali, né, IP forward 1, para ele dizer que todos os pacotes são roteáveis que chegar por ele, tá? Então beleza, tá ali, e depois eu vou colocar ali um IP tables para ele fazer o roteamento de tudo que chegar na interface 0 e ele rotear pela própria interface 0 mesmo. Ou seja, porque vai ter um momento que a gente vai transformar ele ali em ali um main middle ali no meio, tá? Então tá legal, tá preparado a nossa máquina e a gente vai começar esse primeiro ataque. O primeiro ataque que a gente vai fazer vai ser justamente o ataque que nós chamamos de MacFlood. Qual a ideia? A ideia é esgotar todos os endereços, toda a tabela de endereço MAC, que é a tabela CAM do switch, a fim de que gere ali um DDoS, ou que o dispositivo comece a trabalhar como um hub, começa a transmitir frames para todas as portas, e assim consegue-se capturar todas as informações possíveis, tá? E aí, deixa eu entrar aqui no meu switch de acesso 3, que será o switch atacado. Então nós podemos ver que ele está trabalhando bem. Então se eu der aqui qualquer comando, show IP VLAN, por exemplo, ele trabalha bem, ele consegue responder rápido. E nós temos aqui 1, 2, 3, tem 9, né? Estou contando aqui de besta. Então nós temos 9 endereços Macs aqui mostrando, todos estão na VLAN 1, e vamos fazer o nosso primeiro ataque, beleza? Então, vamos lá. Vou dar o comandinho aqui, macoff, né, que é uma ferramenta, -i, eth0, aqui nós temos aqui o -n para colocar a quantidade. Então, eu vou inserir aqui 200 mil ou 100 mil endereços MAC nesse switch, o que vai fazer ele trabalhar bem mais lento, e aí, no caso, se esgotar aí a quantidade, a possibilidade de armazenamento na tabela CAM, ele vai começar a trabalhar como hub, fazendo broadcast para todo mundo. Então, vamos lá, fazendo o ataque, e olha só que maravilha, ó. Vou dar aqui um de novo. Olha, ele já está lento, eu estou digitando aqui, ó. Ele já está lento demais da conta, ele já não consegue mais responder, ó. Não responde, tá? Não responde. Então, ele está aqui sendo atacado, ó, tá bem lento, ó, já foi. Em questões de segundos, a gente já consegue preencher tudo, ó. Então, vou dar o comando aqui, ó. Nossa, tá muito lento. Show Mac Address Table. E observe a quantidade de Mac que agora apareceu, ó. Macs falsos
lógico que eu coloquei 100 mil, eu estou num ambiente aqui de estudos, um ambiente controlado, então eu não vou aqui acabar com o meu ambiente aqui, porque eu estou gravando essa aula. Mas olha só a quantidade, ou seja, na verdade, uma pessoa aqui, um hacker poderia colocar aqui 1 milhão, 2 milhões aqui. Imagine um switch que tenha apenas 200 mil espaços para endereços MAC e ele vai começar a gerar problemas na rede o tempo inteiro, tá? Então aqui, ó, aqui tá 100 mil, é muita coisa, eu vou dar um Ctrl C aqui para poder parar. Então passamos pelo primeiro ataque, tá? Então a gente tem um problema sério aí que a gente consegue ver, beleza? Então, o segundo ataque, tá. E aí, como que eu resolvo esse ataque, cara? Esse ataque aqui é um caso muito simples de se resolver, então a gente vai aprendendo e resolvendo ao mesmo tempo, tá bom? E aqui existe duas formas simples de se resolver. A primeira forma, pessoal, é configurando VLANs, tá? Porque isso aqui pode afetar uma rede inteira, porque talvez eu estou atacando aqui do Kali ao Switch 3, eu poderia estar atacando ali outros também, né? E poderia gerar muito mais problemas ainda na rede inteira. Então a primeira coisa que eu posso fazer aqui é fazer separação por VLANs, e a segunda é trabalhar com Port Security. E aí eu consigo dizer quantos IPs, ou quantos MACs, na verdade, pode ser alocado para uma única porta. Então vamos começar a configurar. Vou começar a configurar por aqui pelo o nosso switch core, tá bom? Enable. Vou dar aqui um config T. Vou dar só um hostname aqui só para a gente mudar isso aqui, facilitar a nossa vida. Switch port 1, ok, só isso. Não vou fazer configurações de segurança a mais, isso está em outras aulas, tá? Que é o hardware básico. Está em outras aulas para a gente não perder tanto tempo assim. Então, eu vou aplicar aqui o VTP, tá? O VTP é um protocolo que é o protocolo de VLANs, né? Eu consigo transformar isso aqui num servidor de VLANs e ele distribuir para os outros abaixo, tá? Então, vou começar aqui VTP version 2 para mudar a versão dele. Depois VTP domain, vou colocar aqui LAN1 como domain. Esse vai ser o nome dele. Vou pôr aqui VTP mod serve para ele ser o servidor, tá? E aqui um detalhe simples que eu poderia colocar também um password aqui também para ele, por exemplo, aqui LAN123 para ele poder fazer autenticação nesse VTP. Nesse caso aqui eu vou evitar por uma questão que eu estou numa gravação, então eu estou num ambiente e aí se gerar erros vai ser mais difícil de corrigir e eu vou passar direto. Depois disso aqui eu vou começar a criar as minhas VLANs, tá pessoal? VLAN, então eu vou criar minha VLAN 10, tá bom? Então eu vou colocar o nome dela, name prod, VLAN 20, name ADM, VLAN 30, tá? Name visitantes, beleza? VLAN 40, eu coloco aqui service, opa, name service, boa. Criei as VLANs aqui. Outra coisa é importante, a gente criar a VLAN de gerência, a VLAN morta e a VLAN nativa, tá? Aí vem um detalhe, a VLAN nativa, ela pode ser a VLAN morta, tá bom? Desde que não exista equipamentos, tá bom? Equipamentos legais, equipamentos antigos, equipamentos não gerenciáveis. Um dos maiores erros das empresas no dia de hoje é colocar suítes baratos não gerenciáveis, onde você não consegue construir e fazer essa segmentação de rede, tá bom? Mas de toda forma eu vou criar aqui, tá, a VLAN nativa para quando precisar utilizar esses equipamentos como hub ou switch não gerenciável, tá bom? Opa, esqueci, é o nome, VLAN
99, vai ser o nome dela, name VLAN nativa, opa, aqui fazia a VLAN 999, que vai ser a name VLAN, vou colocar de novo aqui, name VLAN morta, e geralmente nós fazemos também a VLAN de gerência, tá, pessoal? Para poder acessar acessar os dispositivos apenas por essa VLAN, tá bom? VLAN, coloca aqui, gerência. Ok, tá tudo certo. Se eu der o comando aqui do show VLAN, eu consigo ver as VLANs criadas aqui e tá tudo certo. Beleza? Aí, o que eu preciso fazer? De acordo com o meu design, eu preciso colocar todas as portas que estão de switch para switch e de switch para roteador como modo trunk. Então, vou pôr aqui a porta 0/1 a 0/3 e a G01/0 como modo trunk, tá bom? Então, vamos fazer os comandos aqui. Dá um exit aqui. Vou dar aqui interface range G0/0 traço 3, G/1, ok. E aqui eu dou um switch post, tá? Trunk encapsulation dot 1Q. Para quê? Para a gente consiga utilizar o protocolo correto de encapsulamento das VLANs, tá? Então, switch post mod trunk e switch post no negotiation, para ele não fazer negociação automática através do DTP. É um dos outros problemas que existem, tá bom? Então, aqui eu já fiz a primeira parte que eu vou fazer agora aqui nos outros switches, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui o switch de acesso, config, só dar um hostname nele aqui para identificar mais fácil. Hostname é switch access 1, beleza? E aqui eu vou fazer aqui, ó, VTP, tá? Version 2 também, já está na versão 2, beleza? VTP domain, eu coloquei LAN 1, tem que ser o mesmo nome que o anterior. Olha, ele já pegou também. E VTP mod client. Ok. Movendo para modo client. Vamos ver se ele pegou aqui. VTP do show VLAN. E olha lá que maravilha. Uau, ó. Já pegou todas as VLANs. Uma coisa. Como tu sabe que você fez? Quando está no modo client, tá, ele não consegue criar VLANs. Ó, VLAN 50, por exemplo. Ó. Ele não consegue porque ele está dizendo que está em modo client. Então, ele está pegando essas configurações diretamente, beleza? E aí a gente continua a trabalhar em relação a isso, tá? Até aqui tá tudo certo. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou trabalhar agora nas portas de acesso. Então, eu estou utilizando aqui a porta 0/1 do Switch Access 3 e 1/0 aqui como acesso. Então, eu vou entrar nessas duas portas, interface range, tá? G0/1 e vírgula G1/0. E aí, eu vou dar o comando aqui, ó, switch port mod access. Primeiro eu vou colocar ela aqui na VLAN 10, tá? Switch port mod access. Switch port access VLAN 10, switch port no negotiation. Beleza. Deixa eu ver o que tá faltando aqui. Uai. Eu coloquei a outra como modo trunk. Não estava lembrando se eu coloquei essa outra como modo trunk, mas eu vou conferir já e já coloco, tá? Beleza. E aqui existe o comando chamado switch port security. E o que ele faz? Ele coloca aquilo que a gente precisa fazer. Então, eu dou o primeiro comando, switch port security, tá bom? Dou o comando switch port, tá bom? E aí eu começo.
MAC address, e aí eu coloco stick para ele poder aprender, beleza? E aí dou um switch port security, máximos, vou pôr no máximos 1, tá bom, 1 aqui, e switch port security, beleza? Violation shutdown. Ou seja, se houver essa troca aqui, isso quer dizer que se tiver uma troca de um PC, ou seja, se eu desconectar um PC dessa porta, da porta G0/1, e conectar um outro PC que possui outro MAC, essa porta automaticamente vai entrar em modo desligado. Então, se eu der o comando aqui, ó, do show IP interface brief, deixa eu ver se mostra as portas aqui, você pode observar que a porta G0/1 está como up e a G1/0 está como up, tá? Vou fazer aqui, vou entrar aqui em interface G0/0, só porque eu acho que eu não coloquei, ia colocar switch port trunk encapsulation dot 1 que switch port modo trunk, switch port no negotiation. Então vamos fazer todas as verificações possíveis que a gente tem, tá? Antes de fazer os testes. Então vamos lá. Eu vou pôr aqui, ó, show interfaces trunk para saber se está com as portas no trunk correta. Então tá aqui as portas trunks, que é a G0/0. Vamos conferir essa aqui, ó. Essa bem aqui, ó, G0/0. Beleza? Vou dar aqui show VLAN para poder ver se as VLANs foram recebidas. Tá tranquilo também. Vou fazer a verificação do show VTP status para saber se meu status está ok. Tá bom? Então tá aqui, tá tudo certinho, VTP domain, ok, tá com modo client, tá ok. E tem também o show, deixa eu ver se eu lembro aqui, show, deixa eu ver se é port security, deixa eu ver se só assim, isso. Olha, observe que está dizendo que a porta G1 está em shutdown. Deixa eu ver que a porta G1 está em shutdown. E a porta 01 está em shutdown. Por que eles estão tendo isso? Porque quando eu entro aqui, ó, show MAC address table, você pode observar que ele já deu aquela limpada. Mas eu vou dar aquela limpada assim, vou dar clear MAC address table. Deixa eu ver aqui. Dynamic, ok. Ele vai dar aquela limpada, ok. E aqui nas portas, config T, vou dar interface G0 ou interface range G0/0, G1/0. Vou dar um shutdown. Deixa ele mostrar aí, ok. E vou dar um no shutdown para a gente ver se tá bom. Show port security, papapá. Ok, tá normal, corrente conto, não teve nenhuma violação de segurança até então. Show port security interface gigabit 0/0, vamos ver o que amostra. Port security desabilitado, não está habilitado, tá? Port status, papapá, ok, disable, máximo endereço suportado é 1. E aí a gente vai fazer o que? Eu vou fazer aquele ataque de novo, tá? Então, vamos fazer aquele ataque de novo para saber o que vai acontecer com a porta. Ok, vamos ver aqui. Eu esqueci de colocar. Ok, beleza. Tranquilo aqui. Vamos ver, fizemos o ataque. E aí, vamos dar o comando aqui, show MAC
address table para saber o que aconteceu. Você pode observar que continuou o mesmo, ó. Não aumentou de forma nenhuma a quantidade de IPs, bem diferente, quantidade de MACs, quer dizer, bem diferente da outra situação que ele encheu ali o... Ah, mas eu tô no errado, é nesse aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Desculpa, eu tava no errado. Então ele apareceu aqui, ó. Apareceu dizendo que houve uma violação, tá detectado na G0/1. Então ele entrou no estado erro disable, beleza? E aí por isso ele deu o shutdown na porta. Então se eu der o comando aqui, ó, do show IP interface brief, opa, show IP interface brief, você observa que ela tá como up aqui, mas se a gente tentar, quer ver, ó, show port security, ele aparece aqui com uma violação, ó, beleza? E aí eu dou o comando show port security gigabit interface gigabit ethernet 0/1 foi a violação. Observa que ela está aqui como down, ó. Tá vendo? Ó? Ela está como down aqui, ó. Ela foi desligada, beleza? Ou seja, ela habilitou o port security, estava desabilitado. O port está como security down, ou seja, ela está desligada, justamente porque houve uma tentativa de violação. Como que eu resolvo esse problema? Resolvo esse problema aqui, dando o comando interface gzig/01, dou o comando shutdown, beleza? E ok, e no shutdown, e aí ele religa a porta e ela volta a funcionar de novo. Então se eu der o comando aqui do show IP interface brief, ele voltou aqui, ó, normalmente. Então já existe uma segurança. Mas olha o que pode acontecer. O cara ficou assim, beleza, não consegui atacar. Só que não existe segurança total, né, nessa rede aí. Então ele vem aqui, deleta o cabo e puxa aqui, ó, para outro, tá? Então vamos escolher aqui a 103 aqui, ó, o espertão aqui, ó. Pá. Tá? Então ele aqui, ó, ele fez esse outro movimento aqui, ó. Aí o que ele faz? Ele tenta o ataque de novo, ó. Pá, tenta o ataque de novo. Lá no switch 3 lá, ó. Ó, já travou, ó. Eu tô dando um enter aqui, ó. E ele nem consegue mexer. Por quê? Porque nós fizemos a configuração em algumas portas, mas deixamos outras portas abertas. E aí é um dos maiores erros que se tem. Olha lá. Deixa eu deu pau, ó. Deixa eu... Aqui, ó. Do show MAC address table. E observa, olha um tanto de MAC que tem de novo. Então, a gente não pode vacilar nisso também. Todas as portas que elas não são usadas, elas devem ser imediatamente, tá, pessoal? Elas devem ser imediatamente desligadas e colocadas aí na vela morta, tá? Então, vamos fazer essa configuração, uma configuração rápida também, a gente resolve. Então, do show IP interfaces brief, opa, só para ver as portas que sobraram, que não estão sendo utilizadas. Então, eu vou fazer aqui, ó. E ele deu lá um erro disable de novo. Deixa eu só shutdown. Deixa eu só voltar lá rapidinho. No shutdown. No shutdown. Beleza? Deixa eu ver aqui se voltou. Tá desligado, né? No shutdown. Beleza. Então, as portas estão ligadas, funcionando, ou seja, todas as portas que estiverem com DAO aqui, ou seja, porque o switch, ao conectar um dispositivo final, ele já liga essa porta. Mas ela necessita estar administrativamente desligada, porque se conectar um dispositivo qualquer, ele liga essa porta e começa a transmitir. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui da interface Ranger. Oh, sai, filho. Deu erro disable de novo. Deixa eu ver aqui.
Deu reset. É porque ele tá ali fazendo os ataques dele ali. Tem BO não. Olha lá, achei que deu desconnect lá, tá vendo? Tá? E aí eu vou fazer o seguinte então. Eu vou trocar ele de porta pra gente continuar a fazer os nossos testes. Ele tá continuando a fazer ali. Vou pôr ele aqui na G1/1 aqui. Vou deixar ele funcionando aí e vou desligar as outras portas, tá bom? Então, vamos lá, do show IP interface brief para ver as portas que não estão funcionando. Então, vou fazer assim, ó, int range g/1 traço 3, beleza, vírgula g1 barra 2 ou g1/2 traço 3. Beleza. E aqui eu começo a fazer assim, ó, switch post mod access, switch post no negotiation, beleza. Coloca aqui switch post access VLAN 999, beleza? VLAN 999. E aí eu coloco aqui, ó, shutdown. Uf, matei todo mundo. E aí, tá vendo? E se eu der um comando aqui, ó, do show IP interfaces brief, beleza? Observe que elas estão de forma administrativa desligada. Se eu tentar colocar qualquer outro equipamento aqui, pegar um VPC aqui e colocar a uma porta dessa, quer ver? Vou colocar aqui tá bom essa aqui. Aqui estava funcionando aqui mesmo. Vou pôr em outro, senão vai dar porta security ali. Já está configurada. Tá bom? Então deixa eu pôr na 2 aqui. Beleza? E tentar pegar aqui um IP aqui, ó. IP DHCP. Você pode observar que ele não vai responder, tá? Justamente por causa desses BOs que estão acontecendo, tá? Na verdade, já houve até uma separação em relação a VLAN, mas ele não vai conseguir pegar e ele vai continuar com essa porta desligada. Olha lá. Mesmo colocando o equipamento lá, ele continua. Eu coloquei aqui, ó, na G1/2. Eu coloquei e ele continua, tá? G1/2 e ele continua com ela desligada. Ok, então passamos pela primeira parte. E aí só que eu vou terminar de configurar os equipamentos aqui para não gerar, pra gente gerar menos problema e a gente continuar funcionando beleza, tá? Deixa eu configurar esse equipamento aqui rapidamente. Então, só configurar aqui, config hostname switch access 2, beleza, VTP version 2, VTP domain LAN 1, tá bom? VTP mod flight do show. Tá. Aí eu entro aqui, ó, interface G0/0, beleza? Interface G0/0. Vou pôr aqui switch trunk encapsulate.1q, switch post mod trunk, switch post no negotiation, beleza? E aí a gente tá aqui do show VLAN e a gente consegue ver que já puxou as coisas aqui. E aí o que eu vou fazer? Vou pôr essas duas outras interfaces aqui, tá bom? Deixa eu só fazer uma mudança aqui também, tá bom? Então deixa eu colocar aqui na G0/1 também. Ou seja, todos eles, pessoal, deveriam fazer aquele mesmo processo de port security, que é necessário. Tudo que a gente precisa para poder fazer com que um converse com o outro, a gente necessita fazer, tá, pessoal? Então isso ajuda demais. Beleza? Deixa eu finalizei essa parte aqui. Vou entrar aqui na interface range G1/0-1, beleza? E vou colocar switch post mod trunk, beleza? Opa, switch post mod access, desculpa. Switch post access VLAN
20 switch post no negotiate. Ok, tá top aqui. Tá, então aqui eu tenho uma segurança. Esse aqui, um terceiro, eu não vou nem fazer aqui não, porque esse aqui eu só deixo aí para design, só para a gente não perder tempo, tá? Deixa eu fazer nesse aqui também, tá? A gente vai precisar do nosso DHCP também. Conf T, host name switch for 2, tá bom? E aí eu vou pôr aqui a G1 e a G0 como trunk, tá? Interface range G1/0 e vírgula G0/0, tá? Switch post trunk encapsulate.1q, switch post mod trunk, switch post no negotiate, beleza? Aqui eu já coloco VTP version 2, VTP domain LAN 1, VTP mod client. Ok, do show VLAN, vamos ver se pegou certinho as VLANs. Pegou, então mais uma vez as VLANs ali morreram. E aí, cara, mais uma vez a gente entra naquela coisa. Tá vendo que eu tenho duas portas aqui ativas e outras aqui estão basicamente sem uso. Então, se eu der o comando do show IP interface brief, observe que aqui duas estão up e as outras estão down. Pessoal, tem que colocar elas aí numa VLAN morta, tem que colocar elas aí em modo de acesso, não pode deixar em modo trunk, tá bom, pessoal? E tem que desativar de forma administrativa, tá bom? Não vou fazer isso aqui, vocês já viram como foi feito, mas tem que fazer essa parte aí. Finalizei, vou fazer aqui nessa parte aqui, para a gente configurar aqui, é o último que eu vou fazer. Hostname switch access 4, beleza. Aí aqui vai ser a G0/0 como trunk e a G1/0 como access. Então vou pôr aqui, ó, interface G0/0 switch post trunk encapsulate.1q, switch post mod trunk, switch post no negotiation, beleza? Dou um exit aqui, colocar um VTP version 2, VTP domain LAN 1, VTP mod client. Ok. Do show VLAN, vamos ver se pegou as VLANs aqui. Pegou certinho as VLANs. Agora eu vou entrar lá, interface range 1/0, tá bom? Switch post mod access, switch post, vamos lá, aqui. Switch post access VLAN, aqui vai ser a VLAN 40 e switch post no negotiate. Isso aqui, pessoal, muda completamente todo o esquema que a gente tem do nosso design, tá? Porque a partir do momento que eu comecei a criar as VLANs, eu tenho que pensar como que isso aqui vai funcionar. Então, a nossa rede, ela deixa de funcionar dessa forma e ela começa a funcionar dessa forma aqui, ó. Aqui, ó. Então essa aqui, ela vai ter uma subdivisão aqui. Aqui eu não utilizei nem VLSM, tá, pessoal? Só o ideal é a gente fazer os cálculos corretos, mas que é lá na aula de redes. Não vou nem entrar nessa vibe, não. Tá bom? E aqui a gente muda completamente como é de verdade a nossa rede. E para isso eu vou precisar configurar aqui o nosso dispositivo lá em cima. Dessa vez eu vou configurar o roteador para ele trabalhar no roteamento Route on the Stick. Existe outra forma que são as intervelãs, mas dessa vez eu resolvi fazer por aqui pelo roteador, tá bom? Então eu vou entrar nessa onda aqui e vou verificar qual a porta aqui de saída. É a G0/1, tá? Então vou entrar interface G0/1, vou dar aqui um no shutdown nela, que é tudo que eu preciso fazer, beleza? Deixa eu ver se ela liga aqui.
Deixa eu ver aqui. Do show IP interface brief, já tá ligadinha certinha. Ah, já tá ligada. Vou pôr aqui no IP address, para eu retirar esse IP daqui. Esse IP não precisa estar mais aqui, porque não será mais um gateway único, será um gateway aí coletivo, tá bom? E a gente vai começar a fazer assim, ó. Eu vou dar um exit aqui e eu vou começar a trabalhar assim, ó. Interface G0/1.10 para VLAN 10. E aí dou um comando encapsulation.1q10 IP address, beleza? IP address. Ele vai ser o 10.0.10.1, tá? E aqui 255.255.255.0 description VLAN prod, tá bom? Description VLAN prod. E aqui, acho que nem um shutdown não precisa não, nem lembro. Tem coisa que eu não lembro muito bem não. E aí, eu vou para o próximo, tá, pessoal? Vou para o próximo. Vou fazer da VLAN 20. Opa. Int G0/1.20. Beleza? Então, encapsulation.1q20 IP add 10.0.20.1 255.255.255.0, tá? Description VLAN admin, beleza? Vou pôr aqui o próximo 30 aqui, ok, só vou mudar aqui visitantes e vou fazer também a próxima 40, tá bom? Encapsulation.1q40, tá bom? IP add 10.0.40.1 e aqui description VLAN service. Ok, então aqui eu preparei as minhas VLANs para poder trabalhar de forma fácil. Posso até testar, ver se já tem alguma coisa funcionando. Então aqui, por exemplo, vou pegar o... Ah, não vai funcionar ainda porque eu preciso fazer um encaminhamento aqui. Eu esqueci de um pequeno detalhe aqui, pessoal, que foi nisso aqui, ó. Deixa eu dar um comando aqui para vocês verem, ó. Do show IP interface brief, o que ele vai mostrar aqui, ó? Ah, 30 ficou sem P, ó. Vou ajustar agora. Tá. Então, observem aqui o que nós fizemos aqui. Nós temos uma interface física, beleza? Só que essa interface física, ela está recebendo transmissão de 4 subredes diferentes, são 4 VLANs diferentes. Cada subrede tem seu próprio gateway. E para isso nós criamos subinterfaces para que eles possam se comunicar de forma individualmente. Então eu criei aqui, ó, uma subinterface na mesma interface física para cada VLAN, beleza? E aí em cada interface G0/1.10 eu coloquei os IPs, mas eu também preciso fazer uma pequena coisa, que é o IP helper address 10.0.40.10, que esse será o IP do meu DHCP. Então, toda vez que um dispositivo da rede precisar de um DHCP, ele vai vir pegar nesse endereço aqui, tá bom? Então, vou fazer isso aqui. Deixa eu colocar no 20 aqui, vai ser tudo a mesma coisa. No 30, mas o 30 faltou eu fazer IP address 10.0.30.1 255.255.255.0. Vou pôr um description aqui. Vou deixar sem o description. E aqui o 40. O 40 não precisa, né? O 40 já vai estar na próxima VLAN. Então, do show. Esqueci da 30 aqui, ó. Vou colocar o IP help address. Ok. Então, do show IP interface brief, eu consigo ver, está tudo configurado. Se eu dar o comando do show run, eu também consigo ver aqui nas minhas configurações de interface, que aqui, ó, cada subinterface está encapsulada
certinho com sua VLAN, então a correspondência é essa, e está aqui apontando para o servidor DHCP. Então agora eu vou lá no meu servidor DHCP, vou fazer a troca de endereço dele, beleza? Aqui, deixa eu fazer a troca aqui. Deixa eu só aparecer aqui o nosso endereço. Aqui, ó, vou fazer a troca da forma que nós pensamos antes. Aqui vai ser 40. Opa. Aqui vai ser 40. Ok. Aqui vai ser 40 também. E o resto tá tudo certo. E além disso, eu vou ter que fazer uma pequena modificação aqui no meu DHCP, beleza? No meu DHCP. Então, eu vou excluir esse DHCP que existe aqui. Ele não me serve mais. E vou começar a criar novos pools de endereço. Então vamos lá. VLAN 10. Então vou começar aí. Start 10.0.10.1, 10.0.10.254. Aqui tudo vai ser barra 24, tá, pessoal? Aqui as exclusões, eu vou excluir sempre os 50 primeiros endereços aí, só para a gente deixar de reserva caso precisa para alguma necessidade específica, como impressora, tá bom? E outras coisas a mais. Aqui é 10 também. Beleza? Então vou sempre fazer essa exclusão aqui. 10.0.0. Opa, aqui é ponto 10. Vamos adicionar aqui. Beleza, tá tudo certo. WinService, papapá. Ok. Vou fazer o meu próximo escopo aqui. Então vou fazer os quatro escopos aqui, tá? VLAN 20. Na verdade eu vou fazer só da VLAN 10 e da VLAN 20, só para ser mais rápido, tá? Depois, como vocês já entenderam o funcionamento aí, eu tenho certeza que conseguiriam fazer sozinho caso necessidade. Mas, em caso de dúvida, reze. 21 ao 10.0.20.50. Cadê o 50, rapaz? Ok. Ok, o default é 10.0.20.1. Aqui. Ok, tá tudo certo. E ativando. Ok, vamos fazer alguns testes para saber se está funcionando. Primeiro vamos saber se nós estamos pingando com o nosso servidor, tá, pessoal? Ping 10.0.40.1. Estamos pingando com o nosso servidor. Então está funcionando beleza o encapsulamento. E aqui, vamos nas máquinas aqui, ó. Vou aqui na minha VLAN 10 aqui. Então, IP DHCP, vamos ver se vai trocar de IP. Ó, olha que lindo, ó. Pegou certinho de acordo com a VLAN. Então vou lá no próximo, ó. IP DHCP. Tem que pegar a VLAN 20, tá? Ó, VLAN 20. Então, ó, já tem uma segmentação bacana. Então aqui, cadê o Kali Linux aqui? O Kali Linux já vai pegar um novo IP aqui também, ó. É show. Opa, não é show não. Tô IP IF config. Deixa eu ver qual IP que ele está aqui. Então vamos desconectar e vamos reconectar aqui o cabo. O Iron, vamos ver se ele pega um novo IP também. Beleza? Ele tem que pegar um novo IP ali. E o meu Windows IP config /renew. Vamos ver se ele pega um novo IP também. Tá bom? Ele está tentando pegar ali. Qualquer coisa eu dou um reboot. Vamos ver se o Windows pegou. O Windows está tentando também.
pegar também uma nova configuração de IP certinho. Tá? Vamos esperar. Deixa eu fazer um início nele aqui rapidinho. Eu acho que vai dar mais certo. Tá demorando muito. Deixa eu ver aqui. Desconecte. Ethernet. Ver se o meu Windows também nada ainda. Também não. Deixa eu só fazer. Deixa eu ver aqui como que tá o meu servidor. Às vezes esses dispositivos são chatos, cara, que só. Tá? 26. Deixa eu reiniciar ele aqui, que aí a gente trabalha beleza, tá? Ok, cara. A gente já tá com 51 minutos de gravação. Vamos adiantar, senão a gente demora muito, tá? Tem mais algumas coisinhas pra gente ver aqui, pra gente testar. Dispositivos demora um pouquinho pra coisar. Mas todos os outros que eu colocar aqui, ó, ele consegue pegar IP de boa. Se eu pôr mais um dispositivo aqui, ó. Por exemplo, vou pegar esse dispositivo aqui que existe e já mandar para cá, tá bom? Mandar para cá. Então ele já tem que pegar um IP DHCP. Ah, possivelmente eu não coloquei aquela porta ali no. Deixa eu ver aqui quais são as portas que tá na VLAN. Enable show VLAN. Show VLAN tá na admin somente a porta 1/0. E essa aqui, qual que tá na VLAN? Show VLAN. Não. Switch Access 3. A gente tem sempre que verificar, tá, galera? Senão, show VLAN, eu tô. Hum? O Access 3, tô com 1/1 na 10. Ah, tá na default. Ah, não vai funcionar nunca, porra. Aí eu sou burro também, né? Interface. Aí eu sou burro também. Aí é demais. Interface G. Tava testando aqui, mas se não fazer direito não adianta, tá? Aqui, switch port mod access, switch port access VLAN 10, switch port no negotiation. Beleza, agora sim. Por isso que não tava funcionando. Beleza, agora vai funcionar de boa. E o do Windows. Deixa eu ver o do Windows aqui em qual porta está. Ele já pegou um IP certinho. Pegou certinho, ó. Pegou 2052.
Tá de boa, inclusive consegue pingar lá no nosso roteador. Não consegue acessar a internet porque eu tenho uma configuração de NAT aqui que eu não fiz ainda, tá? Mas por isso que não consegue. Mas um detalhe legal, olha isso aqui, ó. Deixa eu acessar aqui. É que eu consigo pingar no meu Windows, ó. 10.0.20.52. Vamos ver. É 2052? Deixa eu ver aqui. Win. É 2052 mesmo. E ele tá com qual IP aqui, hein? If config 10.10.10.2. 10.0.10. Aqui pinga. Ah, possivelmente não vai pingar porque o Windows ele bloqueia, cara. Eu tô vacilando. Ping 10.0.10.2. Tá pingando, tá vendo? Se eu desabilitar aqui o Firewall aqui do Windows, tá bom? Cadê o nosso Firewall, Windows Firewall? O Firewall do Windows 10 e do Windows 11, ele já vem bloqueado por padrão, tá? Então aqui, ó, tá vendo? Por causa disso. E às vezes você não consegue pingar do lado aí, é só por uma questão de bloqueio de firewall local mesmo. Beleza? Então tá aqui, as nossas VLANs estão configuradas, a gente resolveu o problema aí de MacFlood. Resolvemos, deixa eu ver o que a gente consegue mais resolver aqui. A gente consegue resolver alguns outros problemas em si. Mas o que eu quero fazer aqui agora? O que eu quero fazer aqui agora, vamos dizer que o nosso dispositivo, eu vou trazer para cá, é a porta G0/1. Deixa eu ver se é essa aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Chauvelin. Visit aqui. No Access. Tá tudo default. Ah, tá. É o G1/0 e G1/1 aqui. Então, o que acontece? Deixa eu fazer aqui um. Olha lá, ele já trocou inclusive de IP. Então agora ele é vizinho do 52 aqui do Windows. E às vezes, cara, pode ocorrer um problema sério nós chamamos de ARP spoof, né? E aí esse dispositivo aqui, ele pode se passar pelo gateway, ou seja, e aí fazer toda a captura de dado possível, tá? Como eu dei uma reiniciada no dispositivo, eu vou refazer aqui a sua configuração básica para ele deixar aqui em modo promíscuo, tá bom? Beleza, deixar em modo promíscuo. Colocar o roteamento e aí, beleza, tá funcionando de novo. E aí a gente vai fazer o próximo ataque que é chamado de ataque de ARP spoof. Ele vai se fingir que é aí o gateway da rede. Então para isso ele vai pegar aqui, ó. Opa, ele vai pegar aqui o IP config aqui, então ele está aqui pingando aqui, ó, ping google.com -t, ele está acessando. Ah, ele não vai, droga. Eu tinha que reconfigurar lá fora para poder funcionar, mas eu vou deixar ele pingando aqui numa máquina, deixa eu ver num VPC aqui, deixa eu ver o VPC 8, tá bom, VPC 8, show IP.
IP DHCP, deixa eu colocar aqui um IP para ele. Ele vai ficar pingando 10. Não, ele tá tentando pegar ali um negócio ali. Uai, não houve exclusão daqui não. Deixa eu ver, só que as exclusões aqui dos escopos. Pool 20. Aqui está excluído. E aqui eu excluí não? Ah, eu não criei as exclusões não, pô. Deixa eu criar só as exclusões aqui para não gerar problema, tá? 10.0. Opa. Ponto 0.0.1 ou 10.0.10.50. Esqueci de fazer as exclusões lá do outro lá. Aí dá um BO doido isso aí. Ok. Fiz as exclusões aqui. Deixa eu voltar aqui para esse caboclo aqui. Agora sim, ele pegou o IP51. Então eu vou deixar o meu Windows aqui, ó, pingando no 10.0.10.51, deixar ele aqui de forma direta, fazendo esse ping aqui, tá respondendo, tá tudo certo, papapá, papapá. E esse cara aqui, ele vai fazer aqui se transformar no meu roteador. Para eu comprovar que ele foi feito pelo roteador, observe que cada dispositivo ele tem sua própria tabela ARP. Então, se eu der o ARP-A, ele está dizendo que o endereço MAC do gateway é esse aqui, ó. Vamos anotar esse endereço aqui, ó, que é final 01, beleza? É o final 01. E se eu pingar aqui, só para a gente testar aqui, esse aqui do ifconfig, final 53, deixa eu só fazer um ping para ele aqui. Ping 10.0.20 53. Vamos ver qual é o ARP dele. ARP-A. O 53 é final 00 aqui, beleza? Então o get é 01 e o outro aqui é 03. A partir daqui a gente vai conseguir fazer o que a gente queria. Vamos lá, deixa ele pingando aí à vontade, tá? E aí a gente vai lá no nosso Kali Linux e vai fazer o nosso ataque. Vamos atacar, tá bom? Vamos utilizar a ferramenta ARP spoof -i, tá? -i eth0 -t. Nós vamos colocar o nosso alvo. O nosso alvo é o 10.0.20. Já esqueci, que é o nosso Windows. Droga. Pensa um cara da memória fraca. 52. Deixa lá. 52. Beleza? E eu vou dizer que eu sou o 10.0.20.1. Eu vou dizer que eu sou o getter. Beleza? E aí tá rolando aí, ó. Tá rolando. O que vai acontecer lá com o nosso dispositivo, ó? Ele deu uma pequena travadinha ali e tal, mas vai continuar respondendo, vai continuar respondendo, vai continuar respondendo. Enquanto aqui, esse caboclo aqui, ó, ele consegue ir verificando as informações que existem. Vamos ver se ele consegue aqui pegar as informações através do nosso ali, ó. Então, deixa eu colocar ICMP. Deixa eu ver se a gente tem só ICMP. Ok. Só pra gente aumentar aqui. ICMP. Então, a gente está observando que o 52 aqui, ó. Deixa eu só pausar aqui. Ó, que o 52 tá pingando pro 51. Então, ele está pegando a informação, ó. Ele está sendo um cabo do meio. Isso aqui poderia ser qualquer informação possível. Então, ele está respondendo. Ou seja, por quê? Porque como nós temos duas sub-redes diferentes aqui, que o terceiro octeto está como 20, outro como 10, tem que passar pelo getter. E se não passar pelo getter, ele não consegue comunicação. Então ele está fazendo o encaminhamento e capturando informação. Isso aqui, cara, é extremamente difícil de se pegar, tá, pessoal? Pensa algo que é difícil de se pegar. E aí,
Se vocês observar aqui, eu vou dar um Ctrl C aqui no Windows aqui agora. Deixa ele parar aqui. Não, para. Ok, eu vou dar aqui um ARP-A. E você pode observar que agora, ó, o mesmo endereço do meu ataque é o mesmo endereço do meu getter. Qual é o endereço? Ah, professor, o endereço aqui, o 20, o 53 é diferente. Não, estou falando sobre o endereço MAC. Porque as transmissões dentro do mesmo domínio de broadcast é feita através de endereço MAC. Então, nesse momento, está aí, ó. Ele está fazendo um ataque de spoof aí e ninguém está sabendo, tá? E isso pode acontecer facilmente em qualquer rede, tá, pessoal? Deixa eu... Ok. Prontinho. Parei o ataque de ARP Spoof. Beleza? E a gente tem que pensar agora o quê? Como nós vamos parar esse problema em si, tá bom? E aí, esse problema geralmente a gente resolve quando há mais problemas em si. E, geralmente, eu vou mostrar um outro problema em si. Eu vou já mostrar mais problemas e vamos resolver numa lapada só tudo isso que a gente mata de uma vez só. Então, o primeiro problema foi de ARP Spoof. O segundo problema, nós podemos ter tanto problema de... é, nós chamamos de problema de acabar com a reserva de IP DHCP. Então, se eu olhar para o meu DHCP aqui, ó, cadê o meu WinServer? Observe que aqui no meu a quantidade de endereços emprestados aqui, ó, o meu pool só tem 3. O 51, 52 e 53. Mas, do nada, eu posso acabar com essa reserva de IP aqui através de um único ataque. Então, vamos lá no Kali Linux mais uma vez. E vamos acabar com esse... Aqui, ó, vamos dar o comando aqui, que é o pig. Beleza? E aí, eu vou, por exemplo, acabar com essa reserva de IPs aqui, ó, em pouco tempo possível. Olha lá. Então, estou fazendo solicitação de IP, solicitação. E olha o que vai acontecer com a minha reserva de IP aqui. Ó. Só vou dar aquela pequena atualizada aqui, ó. Uf, olha só. Olha um tanto de IP. Ou seja, eu poderia ter colocado uma quantidade maior e acabado. O que acontece quando acabasse essa reserva de IP aqui? Ninguém mais conseguiria acessar a rede. Ou seja, qualquer dispositivo que chegasse depois, que ligasse a máquina depois e tentasse pegar um IP, perderia, não conseguiria conectar. Então, eu tenho aqui, ó, esse primeiro problema aqui, tá bom? O outro problema que eu tenho, tá bom, pessoal, é ele se passar, tá bom? É ele se passar como um servidor DHCP falso, beleza? Um servidor DHCP falso. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó, por exemplo? Cadê o meu Kali Linux? Tá bom? Deixa eu colocar aqui o meu Kali Linux aqui. Eu vou utilizar aqui a minha ferramenta Responder. Então, vou utilizar aqui, ó, nano /etc, tá bom? Barra responder, tá? E responder.conf. Beleza? E aqui eu vou fazer as minhas configurações necessárias para ele poder fazer essa troca aqui. Deixa eu só verificar aonde é que ele faz essa troca aqui, certinho. Tá, então, aqui, Promiscuous Start On, core. Beleza. Ixi, fechei sem querer aqui o meu... Fechei tudo aqui sem querer, desculpa. Ok, voltei. Então, aqui eu tenho que localizar aqui, deixa eu... Ctrl... Ah, droga. É porque eu utilizo o comando para poder pesquisar aqui, e aí é o Ctrl W, e aí por aqui eu não vou conseguir não. Tá bom, Ctrl W, deixa eu ver se tem as actions aqui. Não tem, eu queria achar aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui certinho o que eu estou precisando.
Don't, ok, serve, HTTP server. Responde tu. Deixa eu ver só onde que eu acho aqui o arquivo, que eu não estou conseguindo achar aqui o local correto, tá? Tem que inserir uma linhazinha aqui, eu tenho que achar ela certinho. Quando a gente está numa máquina virtual ou no PC, você dá um Ctrl W e acha facinho, cara. E aqui, responde, específico, responde. Eu tenho que achar aqui a linha de DHCP, cara. Deixa eu achar aqui. Ah, mas não tem DHCP aqui. SQL. Isso vai ser um saco. HTTP server. Nossa, tem HTTP server. Eu tenho que colocar aqui o DHCP. Tá bom? E aí? Enable DHCP true. Gateway. IP. Vou pôr aqui o meu dispositivo. Opa. 10.0.20. Qual o IP do Kali Linux mesmo? Esse é o 53.53. Então ele vai se tornar o get, beleza? Subnet mask igual 255.255.250, beleza? DNS 1, vou pôr aqui 10.0.20.53. DNS 2, vou pôr aqui o 8.8.8. Liase time, vou pôr 86.000, vai ser o tempo, e 400 é um tempo padrão que já existe já, beleza? Ok. Acho que configurações são essas.
Deixa eu só fazer uma verificação final aqui. Pessoal, é importante dizer que eu não sou pentester, tá? Então, vários ataques que eu estou fazendo aqui são coisas que eu utilizo no aprendizado do dia a dia e, e etc, tá? Então, é, são coisas que realmente eu não mexo no dia a dia, tá? Então, DHCP, bom, beleza. Aí eu dou um Ctrl O, Ctrl X, ok. Acho que vai dar certo agora. Vamos ver se vai funcionar agora, beleza? E eu vou pôr aqui, ó, responder, tá? Menos L E T H 0 menos WD. Ok, deixa eu ver. Pá, pá, pá. Responde menos I maiúsculo. Feel to back. Responde. Tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada nas linhas do. Na linha 124, DNS1, Insecton, DHCP já existe. Então, deixa eu olhar aqui rapidinho. Linhas. EP. Só um minuto, pessoal. Vou arrumar uma outra solução aqui para poder fazer esse teste aqui de falsificação de HCP, tá? Deixa eu ver aqui. Tô tentando achar aqui. Mas é muito difícil achar o sem o Ctrl W, cara. Ctrl W aqui deveria funcionar bacana. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem outra ferramenta aqui que é o MSF. Tem um MS console menos Q. Vamos ver se a gente consegue acessar ele aqui. Set auxiliar, set interface ETH0. Ok, set subnet 10.20.0. Vai ser essa subrede que eu vou usar. Ok. Set net mask 255.255.255.0. Ok. Setter route. Set route
10.0.20.53, que é o IP do próprio Kali Linux, tá? 7 DNS Server, coloca aqui Google mesmo, 8.8.8, beleza? E 7 Ranger Start 10.0.20.100, vou pôr isso aqui, e 7 Ranger End 10.0.20.200. Ok, agora eu vou dar um run, vamos ver. Options valid. Alguma coisa ficou errada aí. Deixa eu ver aqui se eu escrevi uma coisa errada. Use auxiliar. Interface. Oh. Escolha o ataque. Cadê o ataque? Cadê a lista de ataques? Cadê a lista de ataques? A questão, pessoal, que eu estou tentando aqui fazer um ataque aqui de DHCP, tá? E aí tá, acho que foi a única, opa, calma aí. Up, down. Pressione qualquer tecla. Ok. Deixa eu ver se ele me ajuda aqui rapidinho. Deixa eu ver se ele consegue me trazer aqui. Caramba, ia fazer um ataque massa aqui, velho. Mas esse ataque acho que vai rolar não. Como eu falei, eu conheço muito pouco essa parte aqui de ataque. E aí a gente trabalha mais na questão da defesa. Então, mas qual era a ideia aqui? A ideia era que esse cara aqui, ele ia habilitar nele um servidor DHCP nele, tá? E aí ia se passar por esse cabo aqui, ó. Tá bom? E aí esse cara aqui iria roubar, né, e mudar inclusive o getter, né? E aí pode dar tantos problemas na rede, tanto na questão de desvio ou na questão realmente de DOS mesmo,
tá? Que poderia piorar demais a rede. Mas de toda forma, dessa vez não vai dar certo, mas a gente continua nessa questão aí. E o outro tipo de ataque que existe, muito comum, que é de pay-spoof, onde um dispositivo se passa pelo outro. Fora existem outros ataques de camada 2, tá, pessoal? Existem os ataques de STP, tá? De root bridge, de VLAN, de descobrimento de vizinho, de VTP ROG, tá? De NDP. Então existe aí uma quantidade absurda de ataques possível. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar para poder sanar todas essas atividades. Então, o primeiro ataque, a primeira ali foi feito, e basicamente o que nós íamos fazer aqui? Nós íamos trabalhar aqui, deixa eu voltar aqui, nessa parte aqui de configuração em relação a problemas a problemas de rede. Então, existem alguns protocolos que podem ajudar em todos esses ataques. Então, tanto no ataque de esgotamento de endereço IP do DHCP ou de falsificação de endereço IP, a gente pode aplicar o que nós chamamos de DHCP snooping, tá, pessoal? Snooping, tá? Então, a partir do momento que eu ativo o DHCP snooping, eu digo que somente portas autorizadas conseguem fazer a transmissão, tá? A transmissão dos frames, né, das mensagens de OFE e ACK, que é a segunda e a quarta mensagem que na comunicação DHCP, na negociação DHCP funciona. Então, com este comandinho aqui, ó, eu habilito o DHCP Snooping. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ir em todas as portas trunks. Então, por exemplo, nessa aqui, ó, desse dispositivo aqui, na G03, na 00, na 01, 02, eu tenho que colocar como trust. E nessa aqui também, ó. Então, em todas as portas trunks, eu coloco como trust, para dizer que é confiável, enquanto as outras eu não coloco como trust. E aí já resolve o meu problema, tá? Então, eu faço interface G 0, 0/0 até 03, 0 barra, opa, IP, interface opa, G0/0, traço 3, vírgula, G1/0, tá bom? E aí eu coloco IP DHCP Snooping, né? E aqui eu coloco aqui a ideia aqui de thruster, tá bom? Eu coloco aqui o thruster aqui, que é justamente essa ideia que eu preciso, tá? E ao mesmo tempo eu já posso colocar aqui IP DHCP Snooping, tá bom? Limit rating, tá bom? Que é justamente a quantidade de mensagens que ele vai tentar fazer, justamente para não gerar esgotamento muito rápido. Porque ele só pode passar, por exemplo, 10 mensagens por segundo. Então, com isso aqui, jamais vai conseguir fazer tanto esgotamento quanto DHCP Snooping, tá? Essas portas aqui, elas estão inclusive funcionando, ó. Se eu tentar colocar um outro dispositivo aqui para ser DHCP Snooping, ele já para de funcionar. Então, eu tenho que habilitar o DHCP Snooping em todos os quatro dispositivos, todos os dispositivos. Então, eu coloco apenas nas portas trunks, que é entre switch para switch e switch para roteador, e nas portas axis eu não aplico nada, tá bom? É assim que eu faço. Da mesma forma, para a solução de ARP spoof, que é a falsificação do ARP, eu habilito o DAI, que é o IP ARP Spectrum, tá bom? Spectrum, VLAN, coloco em todas as VLANs também, 10, 20, 30 e 40, e faço a mesma coisa aqui, ou seja, enquanto nas portas, tá bom? Normal. É porque tá dando
G0/1. Config T. Ele está dando na G0/1. Basta eu desativar essas portas aqui que ele para essas coisas aqui. Deixa eu só tirar aqui só para me reconfigurar aqui, tá? Só para não ficar dando essa mensagem aqui. Ok. Então, nas mesmas portas que eu coloquei antes aqui, ó, que é as portas, eu coloco aqui também para ele ser também uma porta confiável. O que eu quero dizer? Em todas as portas trunks, eu também coloco como trust também. Enquanto em todas as portas access, elas são untrusts, ou seja, elas não são portas confiáveis. E assim, elas não sendo portas confiáveis, eu consigo garantir que a minha comunicação vai funcionar tranquilamente, tá? Então, essa a ideia que a gente faz aqui, beleza? E aqui, ó, você pode observar, ó, eu voltei as portas, coloquei elas como trust e ela acabou, inclusive com as mensagens. Então, se um caboclo tentar fazer aquele ataque novamente de ARP spoof aqui, ele automaticamente já vai impedir que se passe pelo outro, beleza? E aí, por último, eu tenho aqui a proteção que é de IP spoof, que é a verificação entre MAC. Então, qual o comando para fazer essa verificação? IP ARP inspection, tá bom? E coloque na VLAN 10, 20, 30 e 40. Só que qual a diferença? Enquanto o DHCP Snooping eu coloco como trust apenas as trunks, assim como o ARP, o ARP inspection, que é o DAI, beleza? Não é o ARP não, cara. Cadê o meu pegar o meu source guard aqui. DHCP spoof, isso. E o que eu faço? Eu faço que apenas nas portas access, então logicamente não será feita nesse dispositivo aqui, beleza? Apenas nas portas access, são as portas que estão com conexão para os dispositivos aqui, finais, eu aplico, por exemplo, aqui, deixa eu fazer um reconnect aqui, enable config T, interface G0 interface G1/0, acho que é isso. A interface G1/0, por exemplo, eu coloco o comando verify, tá, source. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai, juntamente com a ferramenta DHCP Snoop, fazer a verificação entre MAC e endereço. Ou seja, se uma pessoa tentar se passar para o outro, se um dispositivo tentar se passar por um outro, dizendo que ele que é aquele IP, né, essa ferramenta que é o SourceGuard, ele vai junto lá ao DHCP, verifica a correspondência entre MAC e IP e faz aí a verificação. Fazendo a verificação, e se ela não for se não tiver de acordo, ele não permite essa comunicação. Então, ele não permite passar pelos outros. É por isso que nós aplicamos essas informações aí apenas nas portas access, beleza? Inclusive, tem outras coisas que a gente consegue aplicar aqui, que são a questão da PVLAN. Na verdade, eu tenho aqui uma atividade gigante aqui, onde eu consigo fazer tudo isso. Mas como o vídeo está ficando ainda bem maior do que eu estava imaginando, tá bom? A gente já consegue ter uma noção maior e ficou como opcional aqui eu implementar a PVLAN. O que é a ideia da PVLAN? Mesmo eu estando na mesma VLAN, eu consigo colocar para que dispositivos finais se isolem um dos outros. Eles conseguem se comunicar com o seu gateway,
mas jamais conseguirão comunicar um com o outro. E aí, para duas formas, eu tenho a forma community, onde uma conversa com a outra, ou tenho a forma isolada, que é isolate, né? Que nenhuma conversa com a outra, beleza? Então, essa é a parte que a gente consegue demonstrar. Infelizmente, essas atividades são muito grandes. E aí, a ideia é que no futuro eu consiga construir, tá bom? Em tamanhos menores, essas configurações e ficam muito melhor para a gente conversar, tá? É uma pena não ter funcionado aqui o DHCP, mas eu poderia inclusive colocar uma cópia de DHCP aqui para poder funcionar. É porque realmente no Kali ainda eu estou gerando, ainda estou em processo de, de aprendizado e não é uma área que eu entro muito nessa parte aqui. Mas depois eu vou fazer um teste e vou fazer aulas separadas de uma para uma, beleza? No mais é isso, pessoal. Se você assistiu aí até o final, compreendeu, deixa sua perguntinha aí, compartilhe e a gente vai crescendo aos poucos. Eu tenho certeza que daqui a uns dias a gente terá muitas surpresas aí. Tem muitas surpresas planejadas para todos nós. Ok? Eu não terminei de fazer a configuração toda. Eu deveria fazer uma configuração aqui final no meu NAT para ele voltar a pingar novamente. Mas aqui, só que através desse isolamento, eu consigo fazer tudo que é necessário para poder manter as minhas redes mais seguras do que estavam antes, tá bom? No mais, obrigado. Fica aí para vocês aquele abraço, restante final de semana, aquele beijo no coração. Mamota.